Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Bora começar mais um AR Responde. Hoje eu vou ensinar a vocês os quatro passos para conseguir qualquer coisa pelo SUS de forma gratuita. Qualquer coisa. Como assim, Thiago? Qualquer coisa? Qualquer coisa. Tá bom? Eu vou ensinar vocês a conseguirem, através de 4 passos básicos, qualquer coisa pelo SUS, né? Qualquer coisa que vocês quiserem. Ah, eu quero uma cadeira de rodas elétrica. Com esses 4 passos dá. Ah, eu quero fraldas. Com esses 4 passos dá. Ah, eu quero dieta. Com esses 4 passos dá. Ah, eu quero curativos. Com esses 4 passos dá. Eu vou ensinar vocês os 4 passos praticamente mágicos para vocês conseguirem qualquer coisa pelo SUS. Bom, eu só vou compartilhar aqui o link da live nos grupos de WhatsApp. Live, estamos ao vivo. Então quem está chegando aí, compartilha a live, marca quem precisa saber disso, como conseguir qualquer coisa de forma gratuita pelo SUS, que eu vou passar aí os 4 passos, os mágicos 4 passos para conseguir qualquer coisa de forma gratuita pelo SUS. Vamos lá, vamos embora. Eu tô começando a achar que eu tenho que começar a parar de aceitar entrar em grupo. É muito grupo para compartilhar as coisas, né? Vamos lá. Não, esse não. Esse sim, esse sim. Esse sim, esse não. Vamos lá. Continuar, vamos lá. Vamos lá. Esse sim, esse sim. Tá faltando um grupo aqui, hein? Cadê o outro? Tá faltando um grupo. Acho que já foi. Bom, acho que já foram todos. Deixa eu ver. É, já foram todos. Não, faltou o outro. Como assim? Faltou o outro. Faltou o outro. Então você aí que está esperando saber como faz para conseguir qualquer coisa pelo SUS, bora. Bom, já fiz aqui. Boa noite para quem está chegando. Vou abrir vocês aqui no computador para eu ver vocês, ver as perguntas de vocês. Bom, gente, eu vou fazer o esquema de sempre, tá? Vou falar o conteúdo, depois eu respondo as perguntas de vocês, tanto daqui da live, quanto a galera dos grupos de WhatsApp, do YouTube, do Insta e etc, tá? Bom, galera, todo mundo me pergunta isso, né? Ai, como é que faz para conseguir as coisas pelo SUS? Bom, qualquer coisa, eu vou passar a primeira condição da lei, tá? Para ninguém achar que a gente tá tirando isso da cabeça. Eu sempre falo que eu passo a condição da lei para vocês, para que vocês tenham segurança jurídica na hora de pleitear o direito, de solicitar o direito de vocês. Depois eu vou passar o passo a passo, tá? Desde 1990, tá? A Constituição Federal em 89 mudou algumas certas coisas para a condição de
leis para nós, tá? Isso eu vou dizer para pessoas brasileiros, de forma geral, tá? Aqui não tem discriminação se é brasileiro, se é PCD, é brasileiro, tá? Seja ele em condição, eventualmente, um estrangeiro morando no Brasil, seja ele um PCD ou não, tá? Então essa live vale para todos, tá? Em 1990 foi estabelecida a lei do SUS, tá? Que garante lá pela cláusula 5 da Constituição que nós temos garantia de qualquer condição que seja complementar ou essencial para a nossa saúde, que seja fornecida pelo SUS. Boa noite aí para o Wallace, boa noite para Jeane, boa noite para Mayra, boa noite para Solange, boa noite para todo mundo, tá? Quem tá chegando aí, dá aquele like maroto, compartilha o conteúdo, porque esse conteúdo é extremamente necessário para todo mundo. E basicamente, gente, continuando aqui, existem 4 passos essenciais para você conseguir qualquer coisa pelo SUS, tá? Pode ser medicamento, insumos. O que é insumos, Thiago? Ah, eu quero uma cadeira elétrica, cadeira de rodas elétrica, eu preciso de fraldas, eu preciso de curativo, eu preciso de dieta, eu preciso de eventualmente algum insumo medicamentoso. Eventualmente, eu estou dando um exemplo, tá? Aqui, tá, gente? Mertiolate, para que eu possa limpar minhas escárias, eu preciso de alguma coisa, algum tratamento que faça uso de forma contínua, tá? Como a gente aqui no Adequando foca as pessoas com deficiência, então eu vou focar aqui uma metodologia para pessoas que têm necessidades de uso contínuo, tá? O que é uso contínuo para a lei? Na verdade, não é para a lei, é para a saúde, tá? É tudo que você utiliza por mais de 6 meses, tá? Então a gente vai focar aqui, eu vou passar um passo a passo, então pega aí papel, caneta, que com esse passo a passo você consegue qualquer coisa, tá? O primeiro passo que você precisa ter, tá bom? Para você conseguir qualquer coisa pelo SUS, tá? É um laudo médico do que você precisa, muito bem detalhado da necessidade, tá bom? Então, descrevendo a necessidade, não é só a necessidade, não é só aquele pedido médico que é falando, eu quero um mertiolate. Não, isso não serve. Você tem que pedir para o seu médico que descreva a necessidade daquilo que você está pedindo, daquele insumo que você está pedindo. O que é aquilo de fato para nós no universo PCD? Na verdade, a grande ponto aqui que vocês têm que anotar é o seguinte: o que precisa estar descrito no laudo? Você precisa descrever qual é a grande barreira que o que você está pedindo vai facilitar no seu dia a dia. Então vamos colocar um exemplo prático aqui. Se eu for pedir uma cadeira de rodas elétrica, eventualmente, o que isso na minha vida vai melhorar? Por que eu preciso de uma cadeira elétrica e que não pode ser uma cadeira mecânica, tá? Para quem não sabe o que é cadeira mecânica, é aquela que a gente empurra com as mãos, tá? Qual é a diferença de uma para outra? A cadeira elétrica, ela te dá uma autonomia melhor, então ela transpassa, ela derruba a barreira de falta de autonomia da pessoa. Isso precisa estar claro no laudo, no relatório médico, não no pedido médico. E vejam aqui que a diferença do pedido médico e do relatório médico são coisas diferentes. Eu vou dar vários exemplos aqui para vocês conseguirem visualizar cada um no universo de vocês, tá? Se, por exemplo, você precisar de fraldas, tá bom? Qual é o grande ponto na hora de pedir fraldas? É que você precisa detalhar as necessidades mensais de vocês, tá bom? Então, por exemplo, quantas vezes eu troco de fralda por dia? 3 vezes? Então, quantas fraldas eu uso por mês? Faz a conta, pede para o médico fazer a conta. Então,
3 vezes 30 é 180. Ah, Thiago, precisa estar isso no relatório médico? Precisa, porque o órgão público vai te dar o número exato do que você está pedindo. Tiago, precisa ter lá que o uso é contínuo? Precisa, porque a partir do momento que você coloca no laudo que é uso contínuo, isso quer dizer que você precisa sempre, que ele não é uma condição eventual. Ah, Tiago, mas eu não uso de forma contínua. Pede para pôr, tá bom? Eu estou colocando aqui que é uma qualidade, uma melhoria para vocês. Então você conseguiu ali o laudo médico muito bem detalhado da necessidade. Eu estou colocando aqui exemplos. Se, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Se você precisar de dieta específica para eventualmente, se alguém da sua família precisar tomar porque você não tem condições de comer qualquer coisa, então precisa de uma dieta seletiva. O que você precisa colocar lá? Precisa colocar na condição do alimento, não é do alimento específico, arroz, feijão, é a condição da estrutura alimentar. Então é assim, vou dar um exemplo prático. A criança não come carboidrato. Que tipo de carboidrato? Carboidrato do tipo arroz, por exemplo. Então ela necessita comer carboidrato do tipo batata, por exemplo, que são 2 carboidratos. Então precisa estar sempre muito bem explicado. Tiago, e se, por exemplo, como você deu exemplo agora, a competência não for do médico, for de um nutricionista? Então você vai anexar o relatório do nutricionista ou do gastro ou do endócrino ou do médico responsável, dizendo, associando a patologia à necessidade, mas precisa ter o pedido explicado e justificado de forma clara e objetiva, tá bom? Agora são dicas, anota aí. Tiago, eu posso usar o relatório médico do meu médico do plano de saúde? Pode, pode. Porém, eu vou indicar a vocês, se caso você puder pegar um relatório desse de um médico do SUS, é melhor, facilita, tá? Ah, Thiago, mas no SUS é muito difícil marcar. Você consegue, tem médicos que são vinculados ao SUS e você paga ali uma consulta para o cara, para a pessoa, para o médico, e ele faz a, o pedido, a solicitação para você. Ah, Thiago, mas eu vou pagar para o médico fazer isso? Olha, particularmente, eu não sei se vale a pena, mas vamos fazer uma conta aqui. Se você pagar uma consulta de R$ 150 para o cara fazer um relatório médico para você decente, da forma que você precisa, e você deixar de gastar no mês 500, 600, R$ 700, vale a pena, tá? Vamos ao segundo passo, tá bom? Segundo passo, anotem aí. O segundo passo é, anota aí porque vai depender muito da estrutura da sua cidade, tá? Se a sua cidade tiver aquelas assistentes sociais no próprio posto de saúde, você pode ir lá. Se não tiver, você vai direto na Secretaria de Saúde. Ah, Thiago, a minha cidade é grande, eu quero ir direto na Secretaria de Saúde. Eu posso? Pode. Eu diria para você que é até melhor, tá bom? Você vai pegar esse laudo muito bem descrito, com relatório médico, tendo a justificativa clínica e técnica, e vai levar na secretaria ou lá para assistente social do posto de saúde. A partir disso, você tem a lei, a Constituição te garante o direito de conseguir qualquer coisa pelo SUS.
Ah, Thiago, então por que que eu não consigo? Porque normalmente vocês vão se recordar, você deve estar até aí lembrando aí que normalmente você não tem justificativa clara e objetiva. Normalmente é só aquele pedido médico, praticamente assim, preciso de uma tomografia, preciso de uma qualidade, preciso de uma cadeira de rodas, preciso de dieta, preciso. Isso não faz você ter o direito. O que vai fazer você ter o direito é a relação técnica com a necessidade do insumo, tá? No caso que são insumos, que são condições de uso, por exemplo, clínico, por exemplo, medicamentos, gases, fraldas e etc., além da condição técnica justificando clinicamente, precisa colocar a quantidade, tá bom? Precisa ficar muito bem esperto com relação a isso, porque aí você vai pegar a quantidade exata. E voltando para quem está chegando agora, lembre-se sempre de colocar, peça para o seu médico colocar no relatório médico que é de uso contínuo. Ah, Thiago, mas eu uso todo dia, eu uso faz 30 anos. Precisa ter que é uso contínuo? Precisa. Ninguém vai acreditar na sua palavra, tá? Vai acreditar na condição técnica. O que diz que você usa há 30 anos não é a sua palavra, não é seu estômago, não é você saber tudo do medicamento. O que vai saber, vou te dizer, se você precisa ou não, é a justificativa técnica e médica. E precisa ter isso muito claro e objetivo na condição clínica de relatório, condição patológica e necessidade do insumo. Ah, Thiago, eu consigo uma cadeira elétrica? Consegue. Eu consigo uma órtese? Consegue. Eu consigo uma prótese ocular? Como me perguntaram hoje no grupo, um dos grupos de WhatsApp? Consegue, desde que você tenha a necessidade. Ah, Thiago, eu consigo um óculos? Consegue. Eu consigo uma prótese de quadril? Consegue. Eu consigo uma órtese de quadril não, de perna? Consegue. Eu consigo uma órtese para a mão? Consegue. Então, tudo que seja bem claro e objetivo você consegue pelo SUS. Normalmente as pessoas não conseguem porque não tem essa condição clara e objetiva de pedido, tá? Não existe normalmente, em 99% dos casos, o relatório claro e não existe a relação entre patologia e necessidade do pedido, tá bom? Bom, eu acho que eu falei aqui o passo a passo, simples e objetivo. Quem assistir essa live aqui já tá tudo mamão com açúcar. Se anotou, não anotou, depois volta para assistir tudo. Agora eu vou responder as perguntas, tanto do pessoal dos grupos, quanto do pessoal que está aqui na live. Então quem está aqui na live pode fazer pergunta que vocês queiram. Eu vou abrir os grupos de WhatsApp. Quem está aí, está chegando aí, solta aquele like bacana, compartilha o conteúdo, porque assim vocês me ajudam. E ajudam, é muito importante aí vocês compartilharem. Vamos lá, vamos começar aqui a responder as perguntas. Boa tarde, alguém aqui já fez o passe livre enviando tudo pelo correio? Porque pelo site está impossível. Bom, provavelmente o site deve estar com algum problema, tá? Tomem cuidado aí, tá? Pelo correio eu já fiz há muitos anos atrás, mas eu não sei como é que tá. Como é que tá bom? Então, hoje me perguntaram aqui em um dos grupos se aquele cadastro da pessoa com deficiência é verdade. É verdade, tá bom? O cadastro está previsto na Lei Brasileira de Inclusão e foi feito aí, foi soltado aí pelo Ministério da Deficiência e Cidadania e Mulher, ministra Damares. É verdade sim, tá? Você faz o cadastro
meu INSS, já está disponível lá o cadastro para pessoa com deficiência, para a gente fazer praticamente contar quantos deficientes temos no Brasil. Vamos ver aqui. Mais perguntas, eu não sei se... Boa noite para quem está chegando aí. Para quem está chegando, o pessoal está perguntando aqui como é que eu consigo saber o que é condição funcional diferente de CID, tá? Gente, o que determina deficiência no Brasil não é o CID, tá? Tomem cuidado, tá bom? O que vai determinar o que é deficiência para vocês no Brasil, segundo a lei, graças a Deus mudou, não é CID. O CID não determina a deficiência de ninguém. O que vai determinar a deficiência hoje no Brasil é as barreiras que a patologia te impõe. Então vamos pôr assim de forma prática, tá? Se eu sou cadeirante, qual é as barreiras que a deficiência me impõe? Se eu sou autista, qual é as barreiras que a deficiência me impõe? Se eu sou maneta, qual é as barreiras que a deficiência me impõe? E é a partir dessas barreiras que a lei vai dizer se você é deficiente ou não, tá bom? Graças a Deus houve mudança com relação a isso, tá bom? Boa noite, gostaria de pedir uma informação sobre acidente. Tá. Vamos... O pessoal está perguntando aqui se a Defensoria Pública da União funciona. Não funciona, claro que funciona muito bem. Normalmente, a necessidade da Defensoria Pública da União é muito pouca. Eu diria para vocês que em 99% dos casos não existe a necessidade de chegar na Defensoria nem entrar de forma jurídica, tá? Seja de forma particular ou pública, tá? Normalmente o erro no direito da pessoa com deficiência está normalmente em falha de documentação. Normalmente é erro nosso, tá? Não erro do governo, por incrível que pareça, tá? Eu falo isso com tranquilidade. Gostaria de falar que a maioria das vezes o erro é do governo, mas não é, tá? Podem ficar tranquilos, então tomem cuidado aí. É pelo número do seu cadastro único, o Cristiane. Então vai lá, vê lá no NIS. É pelo NIS, tá? Então tá lá certinho pelo NIS que sai lá a data do pagamento, tá? Eu acho que essa é a pergunta, né? Se não for, faça a pergunta de novo que eu respondo. Tiago, como é que faz para conseguir professor auxiliar na escola? Bom, eu sempre falo isso, acho que eu falo isso aqui toda a live, mas eu falo novamente, sem problema nenhum, tá? Para conseguir direitos para professor auxiliar na escola, tá? É necessário dois documentos muito importantes, tá? As pessoas, tanto escolas quanto a maioria de nós não sabemos, mas nós não sabemos, eu tenho justificativa porque a gente não tem noção da lei. As escolas, eu não passo pano não, eu acho injustificável escolas não saberem os processos corretos, tá? Vocês precisam de dois documentos muito importantes para conseguirem o professor adequado, tá bom? Precisa de um laudo muito bem feito e de um relatório, ou neuropedagogo ou psicopedagogo, tá? O relatório neuropedagogo ou psicopedagogo, ele vai ser baseado no laudo médico e ele vai dizer qual é a necessidade com relação na condição escolar. Isso quer dizer o quê? Você vai dizer se a necessidade é na condição pedagógica, exclusivamente, por exemplo, escrita, oral, social, tá certo? É isso que vai dizer o relatório, tá bom? Para não ficar aquele professor
auxiliar, desculpa a forma que eu vou ficar aqui, só para limpar a bunda da criança ou do deficiente, tá? Tomem cuidado, tá? A Solange está perguntando aqui, e a barreira do deficiente intelectual, como é que fica? Termo de deficiência que existem vários níveis. Bom, é que tal, Solange? É isso que eu estou falando. Esquece por um momento a questão patológica, tá? O que vai determinar a necessidade é a necessidade que é o que a deficiência, a patologia impõe à vida da pessoa, né? Eu dou exemplos aqui, eu gosto até de usar o termo, eu venho abordando cada vez mais as deficiências invisíveis, né? Que são as deficiências neuropsicológicas, né? São aquelas doenças que não provocam mudanças neurológicas, mas provocam barreiras muito severas na vida da pessoa. Então pode ser ansiedades em níveis muito altos, pode ser depressão, pode ser borderline, pode ser bipolaridade, pode ser autismo, pode ser várias deficiências. Essas deficiências você vai caracterizar a deficiência a partir do momento da dificuldade dela na condição social. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Se eu não consigo pegar um trem, porque eu tenho uma fobia social, porque eu não consigo ficar dentro de um trem, isso é uma barreira clara. Então precisa estar isso descrito no relatório. Se eu sou uma pessoa que por algum motivo eventual, se eu tiver um autismo funcional, por exemplo, e eu não conseguir lidar com condição de muita aglomeração, precisa ali estar escrito que a dificuldade, a barreira que a deficiência impõe é a condição de socialização, tá? Então, assim, é esse tipo de barreira que precisa estar bem descrito, que eu ensino a vocês no relatório médico. Ah, Thiago, mas isso dá trabalho. Claro que dá trabalho. Eu sempre falo isso para vocês. O que faz vocês conseguirem o direito de vocês é a individualização da documentação. A padronização da documentação faz vocês não conseguirem direitos. A individualização faz você conseguir direitos sem ter problemas com burocracia, sem ter problemas com gastos desnecessários e etc. Tá? Então, o que é padronização? Padronização é colocar só o CID. O que é individualização? É você descrever a necessidade da pessoa dentro do quadro dela, individualmente. Isso dá trabalho, claro que dá trabalho, tá? Mas faz isso garantir os direitos de vocês, qualquer direito dentro da LBI. Eu costumo dizer que aqui, na verdade, vocês são provas, a gente recebe depoimentos de pessoas falando que conseguiram direitos todos os dias lá no Adequando, de forma muito simples, só com as nossas dicas aqui, tá bom? Eu espero ter respondido, Solange. Bom, deixa eu pegar outra pergunta aqui. Hoje eu não vou muito longe não, porque hoje é sexta-feira. Boa tarde, Thiago, como é que eu faço para conseguir cadeira de rodas? Acabei de falar aqui, tá? Você consegue, inclusive, existe uma lei, tá bom? Que hoje, com relação a cadeiras de rodas especificamente, hoje o SUS disponibiliza, inclusive, o exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? É aquela cadeira de rodas que a pessoa fica em pé e que ela movimenta a cadeira de rodas a partir dos sensores do olho, tá bom? O SUS, inclusive, hoje disponibiliza esse tipo de insumo, esse tipo de veículo para quem quer, tá bom? Então fiquem atentos aí, tá bom? Bom, gente, eu acho que por hoje é só. Meia horinha de live hoje. Quem gostou, dá aquele like gostoso. Para quem não gostou, também dá aquele like, compartilha esse conteúdo. Fiquem com Deus, se cuidem e até sexta-feira que vem.